Quando nós abrimos a Bíblia, tanto nesse momento de culto, como também lá na nossa casa, para ler e meditar em suas palavras, todos nós necessitamos da ação do Espírito Santo para nos dar compreensão. E por isso nós oramos: vem Espírito Santo e conceda a cada um de nós a sabedoria eterna. Amém. Irmãos, nós temos sempre decisões a tomar. São decisões que farão a diferença na nossa vida. Algumas são extremamente importantes. Podem nos salvar, podem manter a nossa saúde, como também algumas decisões podem trazer sérios problemas para nós. Para explicar isso, tem aqui duas jarras. Duas jarras com água. E vocês olhando aqui, nós podemos beber essa água aí agora qualquer. Tanto faz qual a jarra que você ia escolher nesse momento para tomar a água, porque elas estão exatamente iguais. Foi pego da mesma torneira, foi pego do mesmo lugar, então não teria problema em nós tomarmos de qualquer uma das duas. No entanto, se eu fizer isso aqui para vocês, sem mudar o líquido lá dentro, a cor, de qual jarra vocês beberiam água agora? Já ficou um pouco mais fácil de escolher, né? Porque mesmo que não tenha alterado a cor, mas vocês viram eu colocar um produto dentro. E vocês não sabem o que é esse produto. Pode ser qualquer coisa. Pode fazer bem, mas como pode fazer mal. Mas como vocês viram que eu coloquei alguma coisa, eu penso que vocês, no mínimo, vocês iam me perguntar o que você colocou ali dentro. Mas se eu fizer isso aqui, já alterou a água, já é visível a mudança da água. A decisão de qual delas tomar seria bem mais fácil. Você está olhando para as duas jarras e você poderia tomar a água com certeza desta jarra de cá. O texto da nossa mensagem é o salmo que nós lemos nesta noite. E sei que vocês já ouviram falar sobre este salmo e já meditaram nele muitas vezes. Mas nós precisamos lembrar de algo extremamente importante aqui. O versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Desse versículo tem uma palavra muito importante na nossa vida e que nos acompanha dia e noite, por mais que nós não queiramos, mas ela sempre está presente. Conselho. Conselho. Nós recebemos constantemente conselhos. Qualquer pessoa que está ao seu redor
Qualquer coisa que você queira fazer, sempre tem alguém lá te dando uma orientação sobre a sua decisão, o que você deve fazer e como fazer. Tem até um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Apesar que tem muitos conselhos sendo vendidos ali fora. E estão cobrando caro. Especialmente naqueles conselhos financeiros, aqueles que eles prometem revolucionar sua vida financeira. Então esses conselhos vão te custar uma nota e não vai ser barato. Mas quando ouvimos esse ditado, nenhum conselho presta, será que ele é verdadeiro? Será que isso é de fato assim? Vejam que, como eu disse antes, nós recebemos conselhos da vida financeira, recebemos conselhos da vida familiar, recebemos conselhos da vida conjugal, sobre o nosso trabalho, no relacionamento com amigos e na vida espiritual. E é interessante que muitos que vêm te orientar na sua vida espiritual não leem a Bíblia, não participam de cultos, não se detêm, não meditam sobre a palavra de Deus. E o pior é que muita gente dessas estão arrancando cristãos dos templos em querendo ensinar a verdade. E esses que estão indo, aparentemente cristãos fortes, resistentes, mas estão se deixando levar. E então a pergunta, será que nenhum conselho em uma dessas áreas presta? Ou nós temos que analisar de onde vem o conselho? De qual boca procede o conselho que você está recebendo? Qualquer conselho em qualquer área da sua vida. De onde vem? Quem está dando os conselhos são pessoas confiáveis? Assim como as duas jarras de água que temos a opção de escolher de qual iremos beber, será que não deveríamos analisar melhor de quem estamos ouvindo os conselhos? Será que não deveríamos analisar qual é a fonte do nosso conselho? Se é uma fonte assim, ou se é uma fonte desta maneira? Vamos pensar um pouco então nessas fontes que nos dão conselhos. Temos nossos pais, pessoas que estão debaixo do nosso teto, pessoas que nos criaram, nos alimentaram. Nós temos os irmãos de sangue, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe que nos orientam. Nós temos irmãos de fé que nos aconselham constantemente. Nós temos colegas de trabalho. Nós temos professores. Nós temos amigos e conhecidos. E eu penso que todos aqui já receberam um conselho de uma pessoa que encontraram dentro de um ônibus, numa estação, num caminho, numa parada para um lanche, conversaram e a pessoa emitiu um conselho para a sua vida no seu diálogo com ela. O que fazer? De todas essas pessoas, quais conselhos de fato nós deveríamos ouvir? Qual de fato merece que separemos um tempo, pensemos, meditemos, analisemos para tomar uma decisão?
O texto fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui não está sendo dito para você não conversar com um ímpio, mas que está dizendo para você não andar no conselho de um ímpio, não aceitar conselho ou andar com ele no mesmo caminho que ele está andando, conforme os conselhos errados que a gente recebe, e muitos conselhos espirituais. Quantos conselhos vocês recebem? E como eu disse antes, muitos estão sendo levados por pessoas que nem estudam a Bíblia, nem são consagrados ao Senhor. Estão aí emitindo seus conselhos e as pessoas, alguns cristãos, estão se perdendo. Basta dar atenção e seguir um conselho errado na vida espiritual para que percamos a fé e nos afastemos da graça e da misericórdia do nosso Deus. O texto nos dá uma dica de quem não deveríamos seguir os conselhos dos ímpios, daqueles que não têm a mesma fé que nós temos. Como pode alguém que não tem fé em Deus nos dar conselhos sábios para a nossa salvação? Quantos jovens estão negando o conselho de seus pais, que os limparam desde o berço, que choraram por eles, que os sustentaram, mas hoje esses conselhos é como se fossem lixo, jogados fora, como se não prestassem, como se aquela boca do pai ou da mãe não fosse mais emitir um bom conselho para os seus filhos. Muitos estão ouvindo conselhos, tanto é que acabam abandonando a sua fé, criando confusão para si mesmo. Pais, padrinhos, irmãos de sangue, irmãos de fé que de fato se interessam e se importam um com o outro, estão sendo deixados de lado. Em outras palavras, mesmo que a fonte da água, mesmo que a pessoa está vendo que é uma fonte contaminada, ela está enxergando, essa água está contaminada, essa fonte não presta. Tem pessoas indo lá, enchendo o copo e bebendo. Não porque não estão vendo, elas estão vendo. Elas sabem que é uma fonte envenenada. Uma fonte da qual, que se você beber, você pode estragar a sua saúde. Você pode estragar o seu relacionamento. E são destas fontes que alguns estão indo beber. Se está nos dizendo de que dos ímpios não deveríamos seguir os conselhos, quem de fato merece a nossa confiança? Qual é a fonte mais segura? Penso que temos que colocar algumas coisas que Deus colocou para nos ajudar. A primeira fonte e a única fonte de confiança nós temos o privilégio de ter em nossas mãos. Nós temos a graça de ter em nossas mãos uma fonte que jorra água viva, água eterna, água que sacia a sede e a fome espiritual. Essa fonte nos traz conselhos para tudo. Sabe qual é o problema do povo de Deus?
é que eles não escutam o que esse Deus diz. Muitas vezes se faz de conta que escuta, finge que escuta, mas não escuta. Não quer o conselho que procede desta fonte. Essa mesma fonte, ela diz assim: quando você receber um conselho, alguém falar contigo, provai o Espírito. E como é que eu posso provar o Espírito de alguém que está falando comigo? Diz: amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, ele está dando uma dica, como é que eu vou provar um Espírito para saber se esse Espírito procede de Deus ou não? É se o conselho que a pessoa está te dando, se está de acordo com esta fonte, se está de acordo com o que esta fonte está nos dizendo. Esta é a fonte. Então nós poderíamos dizer assim, ó, quando eu tenho como minha base, como a minha fonte de conselho, eu tenho a Escritura Sagrada, então eu estou bebendo uma água limpa, eu estou bebendo uma água viva, eu estou bebendo a água que sacia de fato a sede. Então, se eu emitir um conselho de acordo com esta fonte, esse Espírito procede de Deus. E no momento em que alguém lhe der um conselho que for contrário a esta fonte, bom, então já descarte, jogue no lixo, porque este conselho já não presta. Abram os olhos. Quero que olhemos agora para as pessoas que estão ao nosso redor. Chamar a atenção para que olhemos para os nossos pais. Olhe para os seus pais agora. Mesmo que eles não estejam presentes, você acha que o seu pai e a sua mãe em algum momento da vida lhe daria esta água para beber? Você acha que um cristão verdadeiro vai oferecer ao seu irmão uma água contaminada? O verdadeiro cristão vai dar um verdadeiro conselho do Espírito que procede de Deus. E essa fonte tem conselho para tudo em nossa vida, para tudo. Querem ver um exemplo? Ele diz até que o homem vai ser muito feliz se não andar no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa pessoa será feliz, porque ela está bebendo da fonte segura. E ele ainda diz: o seu prazer está na lei do Senhor. E ele medita nessa lei de dia e de noite. E aqui uma responsabilidade para os homens. Vocês como pais, como chefe de família, vocês precisam primeiro beber desta água, vocês precisam ser consagrados a esse Deus, porque como minha esposa será se eu não sou? Como meus filhos serão se eu não sou? Se eu não bebo desta água, se eu não creio nela, se muitas vezes eu a descarto, como posso
querer que minha casa sirva ao Senhor, se nós não estamos bebendo esta água? E os conselhos que ela nos traz na vida espiritual. Na vida espiritual, essa fonte nos diz assim, que Cristo veio ao mundo e todo aquele que crer em Cristo tem a vida eterna. Temos em Cristo um GPS que nos leva e nos conduz ao céu. Na vida conjugal, essa fonte diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ame a sua esposa, dedique-se a ela. Eu sei que alguns vão apontar um monte de defeito, mas você já parou para analisar as virtudes dela? As qualidades boas que ela tem? Mulheres, sejam parceiras do seu marido. Pais, mães, como diz o pastor ontem, não jogue o seu filho contra o seu cônjuge. Os dois são parceiros. Na vida financeira, essa fonte também me dá conselho. E ele diz: ajuntem tesouros no céu, onde ninguém os pode roubar e permaneçam eternamente. Na vida financeira, ele diz assim: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo que vocês precisarem, Deus acrescentará. Para patrão e empregado, ele diz que devemos tratar os nossos patrões com respeito, mesmo aqueles que aparentemente são maus. E o patrão tem que valorizar o seu empregado, aquela pessoa que o serve. Pais e filhos, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, e filhos, honrem, respeitem, amem os vossos pais. Não importa a idade. Mesmo que você, na sua concepção, ele está caduco. Respeite, honre. Relacionamentos em geral, perdoem 70 vezes 7. Com os inimigos, ele te dá um conselho: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Esses são os conselhos que procedem de um Espírito de Deus. Irmão, então nós queremos perguntar: nós queremos continuar felizes? Queremos ser bem-aventurados? Continuem ouvindo os bons conselhos daqueles espíritos que procedem de Deus e tenham na vida de vocês a base, a fonte verdadeira para uma vida plena. Bebam dessa fonte. Vocês precisam estar saciados com. Se essa fonte não me saciar, como eu posso saciar a fome e a sede de alguém lá fora, se eu saio insaciado? Mas quando eu estou em Deus, eu posso estar bem, e eu estou bem. Continuemos meditando na palavra do nosso Deus, porque são fiéis e verdadeiras. Elas merecem toda a nossa confiança, todo o nosso respeito e a nossa fé, todo o nosso coração, a nossa alma. Esses conselhos vêm de um coração que é santo, que é puro, que é o do nosso Pai Celeste. É de lá que vem o verdadeiro conselho para a nossa vida e para tudo aquilo que nós precisamos aqui neste mundo. Que tenhamos a humildade e movidos pelo Espírito Santo, vamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir e para reter esses conselhos
que nos dão a eternidade do nosso Deus. Amém.